Olá, senhores, eu sou o Lion e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. À primeira vista, quando eu falo que a sociedade ela odeia um homem bom e planeja transformá-lo em um escravo, esse tipo de fala pode parecer um tanto quanto extremista, mas à medida que eu for levantando para vocês os argumentos e elencando não só os motivos, mas mostrando para vocês situações que comprovem isso, vocês verão que, infelizmente, por mais duro que seja, por mais pesado que seja de ouvir, essa é a mais pura verdade. E quanto mais cedo você souber, melhor será para você se sobressair nesse tipo de situação. Então, eu estava pensando aqui como a sociedade ela é semelhante a uma situação que eu presenciava muito quando eu era criança, né? E então, quando eu era moleque, eu tinha uma turma de 3 amigos que eu gostava de frequentar. Na verdade, eram 3 irmãos, né, que eram amigos meus. E eu gostava muito de frequentar essa casa dessa família, porque essa família era muito amiga da minha. Então, direto, os moleques lá, eles dormiam lá em casa, brincavam, jogavam bola, soltava pipa junto. Tinha aquela coisa, né, que eram praticamente meus irmãos, né? E essa família, ela tinha 3 filhos homens e uma filha mulher, que era a mais velha. E esses 3 filhos homens tinha, obviamente, um mais velho, um que era do meio e o outro que era mais novo. O filho que era o mais velho, ele era desses 3 irmãos, ele era o mais rebelde, digamos assim, né? Ele era o mais custoso para a mãe dele. O do meio, ele era um filho assim um pouquinho mais dócil, né? E o mais novo, ele era meio que uma mistura do filho mais velho com algumas características do filho do meio, mas geralmente ele era um pouquinho mais mimado assim do que os outros dois, né? O filho mais velho era aquele que a mãe não conseguia controlar, o filho do meio era aquele que era o bonzinho, e então esse filho ele geralmente ficava com os afazeres, né, que os outros não queriam fazer. E o mais novo geralmente era o que era mais chegado da mãe dele, é o que a mãe tratava mais bem, porque ele era o mais, digamos assim, dos 3, era o mais bonito. Então ele era o mais bem tratado dos 3 filhos. E é muito interessante você ver como algumas teses que a gente vê aqui se confirmam nisso, né? E então eu ficava olhando assim e eu via a diferença de tratamento, né, dessa mãe para com esses 3 filhos. O filho do meio, que era, digamos assim, o mais domável, ele era dos 3 o que recebia o pior tratamento. Dos 3, ele era aquele que quando ele ia abraçar a mãe dele falava, sai daqui, não sei o que, enxotava ele. Colocava ele para fazer os piores trabalhos domésticos. Quando o filho mais velho agredia ele, ela fazia pouco caso, né? Digamos assim, só brigava com esse filho mais velho quando a situação já passava dos limites. Então eu observava isso, né? Que dos 3, esse que era, digamos assim, o com melhor caráter, o que fazia as coisas, ele era o mais desprezado pela mãe dele. E hoje eu me lembro dessa história, e é claro que nessa época eu não tinha consciência do quão errado era isso, até porque quando a gente é criança, que a gente ainda não tem a nossa visão de mundo completamente formada, a gente tem aquela sensação de que isso não é uma coisa muito agradável, mas ao mesmo tempo você fala, ah, tá, é um adulto fazendo, então deve estar certo, né? É isso que você pensa, você não tem aquele senso de justiça, de frear alguma coisa ruim e falar, olha, você não deveria tratar o seu filho assim, você deveria dar um freio, um corretivo nesse seu filho mais velho, colocar ele para fazer os trabalhos e não o outro, simplesmente porque o outro obedece e por ele obedecer ele fica com os piores trabalhos, os trabalhos mais sujos, né? Limpar banheiro, limpar vaso, essas coisas, tudo era ele que fazia, assim, de todos os filhos. E era muito interessante, né, observar isso. E tal qual essa mãe desprezava esse filho que era o mais bondoso dos 3, assim é a sociedade para com o homem bom. E quando eu começo a recapitular alguns momentos também da minha fase de escola, onde eu já falei em alguns momentos que eu já presenciei muitos colegas meus sofrerem bullying, eu já sofri também um pouco, né, algumas tentativas, nada que fosse uma perseguição muito longa, né, mas eu já presenciei alguns casos assim de bullying muito pesado na escola, de agressão física.
E a maioria das vezes eu via também que os professores eles eram completamente negligentes, eles percebiam que aquilo estava acontecendo, mas eles pouco faziam, principalmente as professoras. E algumas das professoras eu lembro que tinha umas duas que elas praticamente rasgavam elogios para um dos alunos assim que eram mais terríveis na escola, que mais praticavam bullying assim com alunos, né, mais frágeis, tanto fisicamente quanto na questão psicológica, né, alunos assim que tinham medo de reagir e tal. Esse aluno assim, ele era terrível. Ele praticava assim muito, mas muita perseguição mesmo. E esse aluno, ele era repetente, ele estava na sétima série, mas ele devia ter mais ou menos uns 15 ou 16 anos, então ele já era mais forte, ele era maior, ele já tinha, assim, digamos, um físico mais bem desenvolvido, um físico já de rapaz, né? Enquanto que a molecada ali de 13 anos já ele tinha um físico de menino, então, assim, algumas das professoras chegavam a elogiar ele fisicamente, falar que ele era bonito. Às vezes, quando ela pedia para fazer algum dever e ele não queria, ela, em vez de brigar, tentava convencer através do elogio. E nesses elogios, assim, era bem latente que essas professoras pagavam muito pau para esse aluno, né? E faziam muito pouco caso para o que ele fazia, assim. Ele praticamente saiu impune. E esse aluno, ele era de aparência, ele tinha uma aparência legal, assim. Ele não era um cara que eu, digamos assim, um height enorme, mas ele era um nome bem ajeitado, assim. Ele era tipo um cara nota 6 de aparência. E tinha um físico, assim, bem desenvolvido. Ele era um pouco alto também, então isso meio que corroborava. Então, já na época de escola, dava para ver um pouco de como é que a sociedade é. Então, esses exemplos que eu acabei mostrando nesse vídeo mostram um pouco do extrato da própria sociedade, né? Que a sociedade ela é o seguinte, ela não gosta de ver homens em patamar assim de perseguição, em situações de inferioridade. E eu tenho assim uma teoria que é minha, que geralmente as pessoas elas gostam de ver o homem sofrer, o homem bom, o homem indefeso. As pessoas elas não se compadecem desse homem. Então, na maioria das vezes que aconteciam esses casos de bullying com esse colega meu de escola, onde os professores na maioria das vezes negligenciavam os outros colegas, caçoavam dele. E eu e mais alguns outros assim éramos poucos que se solidarizavam com a situação desse colega, sabe? Inclusive, um outro colega, não esse, né? Mas tinha um outro que também sofria perseguição desse mesmo aluno, né? Esse outro aluno, ele era fisicamente até um pouco forte, mas ele, por algum motivo, ele não gostava de reagir, porque ele não gostava de brigar. E aí teve uma situação onde estávamos fazendo um teste, e aí nesse teste ficava, quem terminava saía. E então eu e esse outro aluno fomos os últimos a terminar o teste. Esse aluno que sofria perseguição. E então eu cheguei a conversar com ele. Eu falei, ô fulano, pô, o cara aí fica zoando com a tua cara, fica, sabe, fazendo esparro de tu, fica te xingando, fica te humilhando. Pô, meu, começa a reagir, pô, olha o tamanho do teu braço. E o bicho era forte, pô, o bicho era um cara assim com uma, sabe, uma presença física boa, sabe? Alto assim pra idade dele, forte pra idade dele. Eu falei, moço, pega esse bicho e arrebenta ele, pô. Junta tu e mais o outro aí, que era amigo dele também. Falei, moço, tu quebra esse bicho na porrada, pô. Quebra esse bicho na porrada, não deixa esse cara ficar fazendo isso aí contigo, não. Aí o bicho olhou pra mim assim, tipo, não falou nada. Das outras vezes que esse cara começou a perseguir, depois de um tempo ele começou a reagir, sabe? Teve umas 2 ou 3 situações assim que ele passou, depois de um tempo ele começou a reagir, né? Eu vou me gabar um pouco porque seria muita coincidência ele começar a reagir sem que fosse porque eu falei. É claro que foi porque eu falei. Eu acho que o que eu disse, e isso meio que deu um combustível para o cara pensar, pô, é pior que mesmo, esse cara tem razão. Ele não me agradeceu, ele não falou nada, mas ele começou a reagir. E o fato dele começar a reagir, isso foi para mim, a melhor satisfação que eu poderia ter.
E ele começou a reagir, e quando ele começou a reagir, adivinha o que aconteceu? A professora de ciências viu ele reagindo a uma das centenas de provocações que esse aluno fazia, e a professora pegou e brigou com ele. Então, assim, quando ele estava lá sofrendo perseguição, essa professora via ele sofrendo e não falava nada. Porque o outro aluno que era bagunceiro, ele já era bagunceiro e já tinha a fama dele conhecida pelos outros professores, então meio que era normal. Agora o outro, que era o que sofria calado, reagir, ela achou absurdo, entendeu? Então, assim, por que eu estou contando todas essas histórias? Porque esses são pequenos extratos de como é que a sociedade é. Isso serve para exemplificar muito bem como é que a sociedade ela é hipócrita em relação ao homem bom. E como eu falei, geralmente a sociedade ela costuma não ter empatia pelo homem que está em situação de perseguição, em situação de humilhação. Por algum motivo a sociedade ela acha que esse homem ou ele tem que se virar, ou se por algum motivo ele sofre perseguição, é porque de certa maneira ele merece, é porque de certa maneira foda-se, entendeu? A gente não tá nem aí pra homem, entendeu? É mais ou menos isso. Então, eu cito essas histórias para dar para vocês um parâmetro de como você conhece, né, a sociedade desde cedo. Então, essa mãe que eu citei, que tratava pior o filho que era o mais prestativo e bondoso dos três que ela tinha, e esses exemplos aí de bullying na escola e da negligência dos professores mostram como é que a sociedade ela se comporta frente a você, que é o cara que é comum. E isso me mostra que a sociedade ela odeia o homem bom. Ela odeia, não todos os homens, ela odeia um tipo específico de homem, entendeu? Que geralmente é o homem que é mediano, é o homem que tem bom caráter, é o homem que não tem algum tipo de destaque, seja físico, seja de riqueza ou de status. Então, você que é um homem que não conta nos censos da sociedade, que é aquele homem que é negligenciado nas narrativas, você não é negligenciado por acaso. Você é negligenciado porque a sociedade te despreza, entendeu? E a sociedade ela começa a sabotar esse homem desde cedo. Então, a sociedade ela odeia esse homem da seguinte maneira: ela quer colocar você para ser o cara que vai amparar essas mulheres que escolhem caras ruins por livre e espontânea vontade. Elas vão lá, curtem a liberdade sexual que o feminismo deu a elas, para se envolver com os piores tipos de cara, e embora elas saibam que isso faz mal para elas, elas gostam. Então elas vão lá, de bom grado, elas se entregam para esses cafajestes, tomam na cabeça, engravidam, né? Tem aí filhos de pais irresponsáveis. E aí essa sociedade, ela hipocritamente, ela quer pegar o homem bom para limpar a sujeira, né? Que essa mulher e esse homem cafajeste fizeram, colocando você para ser o cara que vai, né? Amparar, dar um nome e dar uma paternidade para esse filho bastardo, né? E aí elas tentam te humilhar da seguinte maneira: mulher com mãe solteira não é para moleques e sim para homens, né? A mulher que fala isso, ela te odeia, entendeu? A mulher que ela fala isso, que fala esse seguinte jargão, ela te odeia, porque o que ela quer, na verdade, é o seguinte: ela quer que você assuma para que ela possa descontar em você toda a frustração que ela teve pelo mal que o cara ruim causou a ela, entendeu? Porque elas têm um imperativo de não descontar a raiva que elas têm no cara mal, porque elas têm medo de represália desse indivíduo, entendeu? Então, o que elas querem fazer? Elas querem atrair você para essa armadilha, elas querem que você pague pelo ônus do cara mal. Por isso que geralmente os caras bons que pegam mulheres traumatizadas em relacionamento, geralmente eles são extremamente maltratados. Por quê? Porque essas mulheres elas têm o ódio que a sociedade incute nelas por você, pelo homem mediano, pelo cara que, digamos assim, não é tão bonito, o cara principalmente o cara que não ativa a hibristofilia delas, o cara que é bom, o cara que é gentil. Porque quando você tira os freios morais da sociedade, por algum motivo as pessoas começam a perder meio que a noção da importância de determinados valores abstratos, como por exemplo gentileza, cavalheirismo. As pessoas tendem a achar que esse tipo de coisa tende a ser vista como fraqueza. Então,
Geralmente elas costumam ter esse tipo de visão de que você é um homem fraco, você é um cara trouxa, então elas vão pegar você e elas vão colocar sobre as suas costas um ônus. Assim como elas, a sociedade também faz isso, né? A sociedade, ela te humilha, existe uma cultura de ridicularização de determinados tipos de homem nessa sociedade. Alguns homens, por exemplo, que são cafajestes, eles sofrem sim algum tipo de ridicularização, mas não chega nem perto da ridicularização que, por exemplo, o pai de família sofre. Então você vê diversos vídeos em plataformas digitais humilhando esse cara. Você vê em novelas, em filmes, em séries. Geralmente, quando tem alguma história de romance onde a protagonista vai lá e larga o cara, geralmente esse cara que ela larga costuma ser um cara direito, um cara que é bom, um cara que é correto, mas nessas encenações, esse cara sempre é mostrado como um cara chato, um cara monótono, um cara sem emoção, e que meio que a narrativa dá razão da digníssima, né, ter largado desse cara. Mas na verdade, o que essa sociedade misândrica está expondo é o quanto ela odeia esses caras por eles serem bons, entendeu? E à primeira vista isso pode não fazer muito sentido, né? Por que a sociedade odiaria esse homem por simplesmente ele ser um cara bom? Por que a sociedade ela te odeia simplesmente por você ser um cara bom? E principalmente a sociedade ela odeia o cara bom quando o cara bom ele descobre o tanto que ele é feito de trouxa. Aí que a sociedade ela vai te odiar mesmo. Isso explica muito do porquê essas feministas vagabundas, elas não tecem uma crítica sequer a esses funkeiros filhos da puta que fazem diversas músicas esculhambando mulher, colocando mulheres como objetos sexuais, literalmente. Elas não falam um A. Mas quando você, que é um cara que descobre a verdade, resolve falar, caralho, que hipocrisia, essas mães solteiras aí exigindo o cara, sendo que elas não têm nada para oferecer no relacionamento. Aí você é taxado de misógino, você é taxado de machista, você é cancelado. Mas os filhos da puta, que são machistas de verdade e que são os responsáveis justamente por colocá-las nessa situação, são os caras que geralmente são poupados do discurso de ódio que elas têm. Isso explica muito porque esses caras, nessa situação, eles têm uma função social. Então, por exemplo, essas porra desses funkeiros, por que eles têm, digamos, uma leniência da sociedade para com eles e das mulheres? Para as mulheres, esses caras, eles são uma válvula de escape para o seguinte: a maioria delas se sente extremamente pressionada a ter que retribuir algum tipo de ação. Por isso que elas se sentem... Você vai ver muito vídeo de mulher falando assim, o cara foi super gentil, super legal comigo, mas eu me senti muito pressionado, ele tá vindo rápido demais e eu resolvi não continuar com ele, mesmo ele sendo uma excelente pessoa. Isso mostra muito de como é que funciona a psicologia delas. Elas não querem ter a sensação de que elas têm que retribuir em alguma coisa, porque o conceito de amor que elas têm é um conceito absolutamente unilateral. Então, basicamente, esse tipo de cara, que é o cara ruim, o cara cafajeste, ele vai cumprir uma função na psique delas de ela ter um tipo de relacionamento onde ela sabe que esse cara é ruim, porque assim ela não tem que retribuir atos de bondade. E assim ela vai começar pragmaticamente a moldar esse cara para usar o instinto dele a favor dela aos poucos. Então ela sonha em domar esse cara aos poucos, entendeu? Porque assim que ela domar esse cara, ela não vai ser obrigada a retribuir. Por quê? Porque ela já entrou moldando esse cara, mas na verdade o que ela quer é simplesmente moldar o instinto que esse cara tem em prol dela. Então, por exemplo, um cara que é violento, um cara que ela sabe que é irresponsável, mas ele é malandro e esperto, ela vai tentar utilizar essa malandragem e esperteza em favor dela. E quando ela conseguir, isso se ela conseguir, né? Porque na maioria das vezes não consegue, mas o objetivo é para, se ela conseguir, ela já ter dentro da sua psique a motivação de ter transformado esse cara como um poupador dela ter que retribuir esse cara em alguma coisa. Agora, o cara bom que ele já é formado, o cara bom que já tem o seu bom caráter formado, causa uma espécie de susto, uma espécie de medo nelas, delas não terem o que mudar nesse cara,
porque geralmente esses caras já são caras assim que são leais, e elas sentem medo de esse cara ter que fazer alguma coisa e elas se sentirem com a sensação de que elas têm que retribuir. Esse é um dos motivos. É claro que também tem a hibristofilia, existe aquelas motivações. Então, para elas, esses caras têm essa função, além de ter esse tipo de excitação que causa nelas, né? Esses caras geralmente se conectam também com os baixos instintos que elas têm, e elas hoje em dia têm um instinto muito voltado à sacanagem, voltado aí à imoralidade e etc, né? Então, basicamente, é isso que acontece. E para a sociedade, esses caras, eles têm uma função de que, apesar deles serem sujeitos aí, politicamente incorretos, eles cumprem a função de serem caras manginas. E eles acabam por ajudar esse sistema, né? Esse sistema matrixiano. Então, basicamente, é isso, né? Por isso que eles têm, digamos assim, essa leniência para com a sociedade e para com as mulheres. Já você, que é um cara desperto e que é um cara bom, quando você descobre que é enganado, esse ódio se volta contra você. Por quê? Porque basicamente as pessoas percebem que elas não poderão aí ser sanguessugas de você. Elas descobrem aí que você, sendo um cara egoísta, você vai deixar, né, de contribuir economicamente para muitos setores que são responsáveis aí pela gadice e pela escravocetagem masculina. Então, basicamente, é isso. A sociedade, ela desde sempre, ela odeia um homem bom. E quando esse homem bom descobre a verdade, ela odeia ele mais ainda. Então, o meu conteúdo, ele se baseia em mostrar para vocês esse cenário, tá? Que é um cenário que contempla basicamente vários países do Ocidente, principalmente esses países aí feminilizados, esses países aí que têm alguns dos pilares progressistas na sua cultura. Então, basicamente, o Brasil, Estados Unidos, os países da América Latina, vários e vários países da Europa, todos eles entram nesse balaio. Então, o meu conteúdo aqui, ele se baseia em mostrar para você esse cenário e mostrar que a melhor saída para que você consiga tancar e consiga se poupar desse tipo de misandria da sociedade é você correr primeiro atrás de virtudes, de bons valores, né, que fazem com que você escape desse cenário e você se poupe, sendo egoísta, pensando em você e tentando transformar ao seu redor, né, o castelo de areia que você vive em um lugar confortável. Basicamente é isso que você tem que fazer. É tentar adquirir habilidades, valores, entendeu? Conceitos para a tua própria vida e lembrar todos os dias. A sociedade, ela me odeia, então eu não tenho obrigação nenhuma de retribuir qualquer tipo de coisa para com essa sociedade. Então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa, tenha sido útil em algo. Se você concorda ou se você discorda, deixa aqui nos comentários, tá? A opinião de vocês e até o próximo.